Bora lá de novo, né? Olá, pessoal. Eu me chamo Raíssa. Eu estou fazendo dupla com a Fabiana. Infelizmente, eu não vou poder participar presencialmente, porque houve um pequeno imprevisto para nós, tá? E a gente vai apresentar, e eu já peço desculpas por conta disso. A gente vai apresentar o seguinte artigo, que é a análise das áreas suscetíveis a alagamentos e inundações na área urbana do município de Uberlândia, Minas Gerais, utilizando geoprocessamento e o método de análise hierárquica AHP. A Fabiana vai apresentar o seguinte artigo. Bom, boa noite, né? Iniciar aqui pela introdução. As ocorrências de inundações em áreas urbanas têm se tornado um problema frequente enfrentado em muitas cidades brasileiras. O aumento da população nas cidades intensificou a urbanização, gerando também o aumento da impermeabilização não planejada próximo às encostas dos rios, decorrente às facilidades que essa proximidade proporciona, tais como abastecimento de água, atividades como agricultura, pecuária e indústria. Ao ocupar as várzeas e as planícies fluviais, é comum o enfrentamento por parte Fabiana. Pronto, acho que voltou agora. Fabiana? Sim. Pronto, agora voltou. Pode passar? Pode. É porque tinha ficado sem áudio. Levando em conta tais problemáticas, o desenvolvimento de análises para a prevenção de desastres ambientais está se tornando cada vez mais comum e necessário, com o intuito de diminuir os prejuízos causados por esse tipo de evento. Para isso, é necessário ter conhecimento sobre o histórico de inundações anteriores no município em questão, a modelagem digital do terreno, as técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento. A cidade de Uberlândia possui grande área impermeabilizada somada à canalização dos córregos e à deficiência no sistema de drenagem, o que diminui sua área de infiltração. Por isso, tem se tornado vulnerável a inundações com a ocorrência de precipitações concentradas, causando danos à infraestrutura da cidade, como residências, comércios e principalmente nas secgias e as técnicas de geoprocessamento, é possível mapear as áreas de risco à inundação de maneira rápida e eficiente. O estudo de caso tem a pretensão de contribuir na abordagem preventiva para futuras decisões sobre o planejamento urbano, diminuindo os impactos socioambientais e econômicos causados pelas inundações. Certo. O trabalho, ele continua com a parte do referencial teórico. Ele inicia o referencial teórico falando da diferença entre alagamentos, enchentes e inundações nas áreas urbanas. A gente tem... Fabiano, tu pode desligar um pouquinho o microfone, aqui fica repetindo aqui. Aí qualquer coisa tu me manda mensagem. Em relação aos alagamentos, enchente, a gente mesmo que mora aqui na própria cidade, a gente não tem muita noção, né, de qual é a diferença de alagamento, enchente, inundação.
Qual que é a diferença? Então, ele inicia e ele mostra uma imagem que ela é muito explicativa, né? Muito boa para a gente entender esses conceitos. Aqui é em circunstâncias normais, o leito do rio normal, com o seu nível normal de água. No caso de enchentes, né? A enchente é quando o curso hídrico ele atinge a cota máxima dele. A partir dali, o que vier a mais vai se tornar uma inundação, porque vai haver um alagamento dessas áreas aqui marginais, certo? Que é o que mostra aqui. A inundação é justamente passar do nível do curso d'água e chegar até as áreas antrópicas ou as áreas onde tem a vegetação, certo? E alagamento é justamente quando não acontece um aumento no curso da água, mas dentro da cidade, quando chove, aquela água fica empoçada por conta da topografia, por conta da falta de drenagem, enfim. Mas a água fica drenada, fica presa, né? Ela não consegue vir para o curso d'água. Ou demora a vir para o curso d'água. Quem mora em Teresina sabe muito bem como é a questão do alagamento. A gente nunca vê que, quando acontece aquelas chuvas em Teresina, que a gente não vê que o nível, por exemplo, alagou a Barão de Gurgueia, mas alagou a Barão de Gurgueia, mas não é o rio que chegou até ali. É porque a água da chuva não encontrou um local para ela escoar, certo? Por conta ou da topografia, enfim, pode ser por inúmeros fatores, certo? Então, os danos que esse tipo de alagamento ou inundação, que esse tipo de fenômeno pode ocorrer, eles podem ser classificados como tangíveis, que é quando você consegue dar um valor monetário, por exemplo, perdeu uma casa de 50 mil reais. Intangíveis, né, que é quando é uma questão de vida, que chega a falecer alguém, que já aconteceu em Teresina por conta daqueles buracos, né, no meio da rua. Intangíveis, né, uma vida não tem valor, não é mensurável. Ou quando é um patrimônio histórico, né, que foi depredado por conta da água, certo? Então, esses são os intangíveis. Diretos, né, que pode ser, por exemplo, você está no seu carro e o seu carro inundou e aí bateu o motor, pronto. Aí o carro, né, ele foi diretamente afetado pela água. A água encostou no carro e ali, por conta do contato da água, o carro sofreu um dano. Ou indireto, por exemplo, uma fábrica que fica em Caxias e vem muita gente de Timon, choveu em Timon, alagou Timon, os funcionários de Timon não conseguiram chegar na fábrica. Então, danos financeiros, né? Porque naquela fábrica não vai ser a mesma produção. E ela não chegou a ter contato direto com a água, mas ela vai ter um dano financeiro naquele dia que não se pôde, né, os funcionários chegar no local de trabalho, certo? Outro ponto que ele ressalta no referencial teórico é a questão do geoprocessamento e do SIG. O geoprocessamento é a ferramenta que usa hardware e softwares, ou seja, é o nosso QGIS, né? Composto por um sistema de informação. Então, o QGIS, ele tem um sistema de informação, que é o SIG, certo? Que é ou por cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global, topografia, possibilitando uma análise de informação com referência geográfica. Então, o geoprocessamento é a ferramenta. O SIG é o que vai organizar essa ferramenta, que é um sistema de informação geográfica, que esse próprio desenho aqui, ó, é um sistema de informação geográfica. Aqui a gente tem uma informação sistematizado, tanto que tem essa questão das linhas, né, as latitudes e longitudes, não é ao acaso essas linhas, ela é sistematizada, é um sistema e ela tem uma informação geográfica, tá?
em relação ao sensoriamento remoto. Qual é a diferença de geoprocessamento, SIG para sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto, como eu coloquei até na própria imagem aqui, vai ser o uso de imagens aéreas. Ele iniciou na época da guerra com o uso de pombos, com câmeras em pombos e em balões, né? Mas geralmente era usada muito em pombos, certo? E tirava-se a foto aérea e aí chegava na pessoa e ela fazia o tratamento, tirava as informações, né? Como eu disse, permite obter dados da superfície terrestre por meio da capturação de registro de energia. E iniciou na metade do século XIX. Hoje, como tem o uso de satélites, né? E hoje vale ressaltar que os satélites, essas máquinas fotográficas que eram utilizadas antigamente, ela fotografava a faixa do visível, o que a gente enxerga, mas hoje os satélites é a faixa do ultravioleta, do infravermelho, que por isso que a gente consegue fazer todos aqueles processamentos. Então, é possível hoje, por conta da tecnologia que avançou, né, mapear áreas atingidas por fenômenos naturais, que são nos casos dos deslizamentos e as inundações, tá? Justamente, eu botei inundações em caixa alta, que é justamente o foco do trabalho, certo? Essa é uma imagem que ela é bem clichê para quem trabalha com geoprocessamento, com sensoriamento remoto, certo? Que explica a base do sensoriamento remoto. Tem a fonte de energia, que é o Sol, de energia de ondas, né? A gente tem uma fonte de ondas que vai da faixa do visível, ultravioleta, infravermelho. Essas ondas são emitidas, elas vão bater na superfície terrestre, que pode ser um solo exposto, pode ser uma árvore, pode ser um telhado, pode ser um prédio, e vai bater vai bater e essa onda vai refletir. Essa onda que refletir vai chegar no sensor do satélite e no sensor do satélite vai se ter uma informação, que foi isso que o professor falou muito nas aulas, tá? Lembrando que aqui, ó, no caso, o satélite está nesse posicionamento, então ele pega essa localização aqui, ó, dados dessa localização aqui, mas se ele tivesse um pouquinho mais para frente, ele pegaria daqui. Por isso que os satélites, eles não ficam parados, eles fazem a órbita dele, que é justamente para poder mapear toda a área da Terra, certo? Por isso que tem aquela questão de resolução temporal. Existem hoje outros dados oriundos de diferentes satélites e sensores, né? Por isso que a gente hoje não trabalha mais com câmeras, hoje é sensor, certo? Não é uma câmera fotográfica, é um sensor. Lançados na órbita terrestre, dentre deles é o Landsat 8, que já vem de uma família, né, de Landsat 5, ele já é bem antigo. O Landsat 8, ele foi lançado em 2013, né, e só que a família do Landsat, os antigos satélites, eles foram lançados em 1900, eu não me recordo o ano, mas aqui em 1972 foi quando eles iniciaram, aqui, final dos anos 60. Em 1972 foi quando ele iniciou a questão de operar sem interrupções, a operar 100%. Eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, eu olhava, eu tinha a curiosidade de olhar como era, por exemplo, como era Teresina no ano que eu nasci. E lá já tinha imagens do ano que eu nasci, no Landsat 5, né? No Landsat, os anteriores. Então, eu achava muito legal. E, tipo, de anos que eu nem nasci. Então, a gente hoje consegue fazer uma comparação de dados. Apesar desses dados antigos serem dados com uma resolução espacial
que é de 30 metros, mas mesmo assim ainda dá para fazer muito trabalho, né, com essas imagens. Eu não falei aqui, é do SRTM, que também foi o foco dessa pesquisa. Ele usou Landsat e SRTM. O Landsat 8 é o mais recente da série e foi lançado no dia 11 de fevereiro de 2013. Então, é a partir de 2013 que vai ter imagens do Landsat 8, que é com uma resolução melhorada, não é mais 30 metros, a gente consegue umas resoluções melhores, tá? E ele opera a uma altitude de 705 quilômetros. Então, para a gente pensar, ele está a uma altura a 705 quilômetros. 705 quilômetros é mais ou menos daqui para Balsas, que é 8 horas de viagem. Então, tá muito longe e a gente, mesmo assim, a gente ainda consegue uma resolução que chega a 15 metros. Então, é tecnologia avançadíssima. E tem a questão da imagem dos SRTMs, como o professor já falou, né, que nos últimos anos fornece informações de cota de terreno. Vai ser em relação a desnível de terreno, né, altimetria. Ele também começa a falar sobre análise hierárquica, sobre o AHP, tá? Que é justamente a técnica que ele usa, né? Que é o processo de análise hierárquica. Esse processo de análise hierárquica, ele é um pouco chatinho assim de entender. Mas ele é um método que ele aborda, ele tem uma abordagem antiga, eu fiquei até bem surpresa que quando eu soube que esse método é de 1970, então é bem antigo, sabe? E ele é uma abordagem, é uma metodologia matemática que ela pondera quantitativamente as variáveis em função da interação dos critérios propostos na pesquisa e faz considerações qualitativas. Ele considera pesos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, tá? Segundo o Gomes, é realizado por comparações par a par das alternativas em relação aos critérios. Após essas comparações, criam-se as matrizes de decisão quadrada, em que se cria o critério e alternativas são associadas ao valor de prioridade. Aqui atrás, ao fundo, foi o produto